sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Urina em Foco. Meu nome é Júlia Duarte, estou aqui com meu amigo Renato Mascarenhas, nós dois somos médicos urologistas e hoje vamos falar sobre um assunto que quem já teve nunca vai esquecer, que é a cólica renal. Se você não teve, você deve conhecer alguém que já sofreu com isso, né? Que é uma das piores dores que um ser humano pode ter, né, Renato? Provavelmente. E a gente imagina que você conheça alguém que já teve cólica pela prevalência. Cálculo renal é muito frequente. Vamos voltar um pouquinho, Júlia. Vamos falar o seguinte. O que causa uma cólica renal? O que causa uma cólica renal normalmente é uma obstrução da via urinária, uma obstrução aguda, repentina da via urinária, e esse aumento da pressão do sistema, porque o rim não deixa de ser um fabricante de urina, a bomba está tentando jogar a urina para fora e de repente essa bomba entope pela presença de um cálculo ali, e esse entupimento pode gerar a dor aguda. Mas o nosso foco aqui, hoje, é tentar entender como é que da urina, do xixi, você consegue formar uma pedra. Como é que é isso, Júlia? Água virando pedra. Vamos explicar isso para todo mundo. Então, acho que só para reforçar uma coisa super importante que o Renato falou, né? O que causa a dor é a obstrução aguda. Isso quer dizer que, assim, às vezes você pode ter uma pedrinha que está ali paradinha no rim, né, Renato? Que não dá sinais. Então, é muito comum que a pessoa, às vezes, tenha uma pedrinha de 4 milímetros, 3 milímetros, que viu por acaso em um exame de imagem, fica pensando, nossa, será que aquela dor nas costas que eu tenho quando eu levanto alguma coisa pesada, eu fico numa posição ruim por muito tempo, será que é dessa pedra? E na grande maioria dos casos, as pedras que estão lá paradinhas nos rins, que são pequenas, que não estão causando nenhuma obstrução, ou seja, não estão dificultando a drenagem da urina que é produzida ali nos rins, elas geralmente não doem, né? A pessoa nem sabe que elas estão lá se ela não fizer um exame, por exemplo. E na hora que a pedra migra do rim para o ureter, que é o canal que leva a urina do rim até a bexiga, como a gente já comentou em outros vídeos, o ureter é muito fininho, né? Ele foi feito só para passar a urina. E ali, uma pedrinha mesmo pequena, ali ela é grande, né? Ela dificulta a passagem da urina. Essa urina vai ficando acumulada daquele ponto ali para cima. Esse acúmulo gera uma dilatação, tanto do ureter quanto do rim. É isso que dá aquela dor forte, né, da cólica. Sim, é uma dor, como você disse, das mais importantes que o ser humano pode ter. Tá? Exatamente. Mas aí, de novo, a dúvida, né? Para alguns é difícil de entender como é que urina pode formar um cálculo. Cálculo é um outro nome dado à pedra no rim. O urologista tem mania de chamar de litíase, né? Mas no final são todos sinônimos. Pedra nos rins, cálculo renal, litíase renal, tudo é sinônimo. Então vamos explorar um pouquinho esse assunto de novo, Júlia. Por que e como uma água, que é o xixi que a gente faz, pode gerar uma pedra a partir dali? Então, a gente tem vários tipos diferentes de pedras, né? Então a gente vai explicar em termos gerais, assim, como que se dá essa formação a partir de um líquido, né? Que realmente é uma coisa que parece esquisita. O que acontece? A gente explicou alguns episódios atrás sobre a formação da urina. E a gente explicou que na urina a gente não tem só água, né? Afinal de contas, a gente vê isso, ela não é transparente. A gente tem ali também vários solutos. Então, quando a gente fala solutos, são coisas que estão dissolvidas na urina e que em situações normais a gente não enxerga. E ali a gente tem íons, a gente tem cálcio, a gente tem fosfato, tem amônia, tem várias substâncias que estão ali dissolvidas na água e que em algumas situações elas podem ficar muito concentradas. E essa concentração, quando está muito alta, isso vai levar à deposição, que é a formação de cristais, né? Como se vários desses solutos se unissem ali, de forma que uma coisa que era microscópica passa a ficar de um tamanho mais significativo, que a gente consegue até enxergar. E aí isso vai se cristalizar, então essa parte ali que estava dissolvida vai cristalizar, e uma vez que você formou um cristal, existe uma tendência de ir depositando mais daqueles íons em cima daquele cristal. Então essa pedrinha tende, dependendo da situação, a ir crescendo, né, Renato? Eu acho que não há uma diferença entre a formação de qualquer pedra na natureza e a formação dos nossos cálculos anais. Né? Na realidade, vamos voltar lá naquela química básica do segundo grau, né? Onde você tem... Lembra da experiência do sal, que você ia estudar soluções saturadas e você pegava um copo de água, ia jogando sal e misturando, o sal ia dissolvendo. Sim. A hora que a solução satura, você começa a ter depósito do sal e você não consegue mais, por mais que você mexa, você não consegue mais dissolver aquele sal na água, e ele sempre vai se depositar. Eu acho que isso explica muito bem
o início da formação de uma pedra na urina. Então, na realidade, você tem uma urina que é saturada, e a partir do momento que essa solução se satura, os cristais, as substâncias outras que não a água, elas vão se depositando no fundo, e a partir daí você tem uma formação do início, né? A gente chama isso de matriz, do início da pedra renal. Exato, e aí a tendência é que mais solutos vão se depositando ali em cima e ela vai crescendo, né? Sim, toda pedra grande um dia foi pequena, né? Exatamente, tem que começar de algum lugar. Tem que começar de algum lugar. E aí, esse exemplo que você deu foi ótimo, assim, da química, da dissolução do sal ou de açúcar, por exemplo, na água. E acho que explica bem por que a quantidade de coisas que a gente tem ali, né? Tanto a quantidade de água quanto a quantidade do que está dissolvido nessa água importa, né, Renato? Fala pra gente da importância da hidratação ou da desidratação nesse processo. A formação de pedra ela é bastante complexa, tá? Não é tão simples assim, mas se a gente for colocar talvez uma primeira causa das mais importantes, que está ao nosso controle, é realmente a questão da hidratação. Provavelmente a primeira causa da formação da maioria das pedras é um quadro de desidratação crônica. Eu acho que você sempre vai escutar do seu nefrologista ou do seu urologista a questão de tome mais água, forme menos pedras. Eu acho que essa relação é bem interessante, assim. Não é só isso, vamos dizer, mas talvez seja uma das coisas que esteja mais ao seu controle para evitar de formar pedra, né? E assim, Júlia, pedra é igual para todo mundo, homens, mulheres, enfim. Fala um pouquinho disso aí. Não, na verdade, os homens tendem a ter mais pedras, né, do que as mulheres. Então, quando a gente fala de incidência é quantas pessoas que vão ter pedra, né, nos rins na população. Em geral, no mundo, de 10 a 15% das pessoas vão ter pelo menos um episódio de cálculo renal na vida, de cólica renal, né? No Brasil, a gente estima que mais ou menos uma de cada 10 pessoas vai ter uma pedra, pelo menos uma pedra ao longo da vida. E é interessante que, uma vez que a pessoa teve uma pedra, a chance dela ter um novo episódio nos próximos 5 anos é de 50%. Então, tem uma chance razoável. Né? Por isso que é importante ter atenção a alguns cuidados que a gente vai comentar aqui para evitar que isso aconteça. Em geral, os homens tendem a ter mais. Antigamente, se falava em 3 homens para cada mulher. Ou seja, os homens tinham 3 vezes mais chance de ter cálculo do que as mulheres. Isso vem diminuindo, talvez por questão de mudanças nos hábitos de vida mesmo. E mudanças para pior, né? Talvez assim no sentido de que as mulheres também têm se alimentado pior. Acho que antigamente a mulher tinha mais cuidado de se alimentar e talvez mais condições também, né? Talvez. E hoje em dia é mais comum que a gente trabalhe, coma muito fora de casa, com isso acaba às vezes não comendo da melhor forma possível, né? Ou não conseguindo se hidratar tanto quanto o ideal. Hoje em dia os homens ainda têm mais pedras, mas essa proporção não é mais tão diferente, tem mais ou menos de 2 para 1. Então, os homens ainda têm o dobro de cálculos, mas a gente está chegando perto, infelizmente. Né? E assim, se você está gostando desse papo, curta, compartilhe o nosso canal para que a gente consiga te informar mais e mais sobre esse assunto. Dando seguimento aqui, Júlia, a gente falou que é uma coisa metabólica, a gente falou que a pedra é formada, na maioria das vezes, dentro do rim. Se você pudesse dar para uma pessoa que formou uma pedra ou para uma pessoa que não quer formar uma pedra renal, se você quiser dar algumas dicas de como tentar diminuir a chance de você formar pedra renal, o que você diria para essa pessoa? Eu acho que a primeira, segunda e terceira dica tem que ser a hidratação adequada, né? Igual você comentou. Primeira dica, água. Segunda dica, água. Terceira dica, água. Agora, uma coisa que é importante a gente esclarecer é quanta água, né? Porque isso não é uma coisa que é igual para todo mundo. Então, quanto de água que a gente tem que beber? Em geral, a gente considera que 35 ml, mais ou menos, por quilo de peso, seria a quantidade ideal de água de uma pessoa tomar. Claro que a gente está falando aqui de alguém que não tem problema cardíaco, algum problema dos rins, alguma questão de saúde que leve essa pessoa a ter que fazer uma restrição da quantidade de água, né? Estamos falando para a população geral saudável. Mas para quem forma cálculo renal, esse cálculo é um pouco, essa conta de água que a gente tem que fazer é um pouco diferente. Quem tem tendência a formar muito cálculo, ideal deve urinar de 2 a 2,5 litros por dia. Isso significa que às vezes a pessoa pode ter que tomar muito mais água que isso. Então vai depender muito dos hábitos, né? Alguém que more numa cidade muito quente, então que transpire muito, ou que tenha atividades, né, seja profissionais, às vezes alguém que trabalha num ambiente muito quente, ou que é, por exemplo, um professor de academia que dá aula de ciclismo, que vai suar muito ali durante o dia, ele vai ter que hidratar mais do que a gente que não trabalha, não tem essa transpiração toda durante o nosso trabalho, né? Então isso tudo tem que ser individualizado. Agora, realmente, a pessoa que forma muito cálculo tem que tomar muita água.
E para a pessoa geral que só quer evitar, procurar hidratar bem, ver se a urina está ficando clarinha, aquele amarelo clarinho que a gente fala, né, amarelo palha, é uma boa medida de hidratação. Não tem que ninguém ficar neurótico com água, né, mas eu acho que ter esse cuidado de sempre, de vez em quando dar uma olhada, ver se a urina está clarinha, se não tiver, opa, estou precisando de tomar mais água, é importante. Além disso, tem questões de alimentação, né, Renato? Sim. Comenta pra gente o que é legal, assim, o que ajuda a prevenir ou a favorecer a formação Eu acho de cálculo. que tem duas coisas que precisam ser bem esclarecidas aqui. A primeira é a questão do sódio. O brasileiro, e talvez a nossa maior fonte de sódio seja realmente o sal de cozinha, e o brasileiro, ele é muito de sódio, né? A gente tem um paladar muito aguçado para sódio, a gente gosta muito de sódio, isso é bem na nossa cultura, eu acho que... Sódio que é sal, né? Basicamente. Que basicamente é sal, a gente come muito sal, a verdade é essa. Eu acho que eu me lembro, as nossas avós todas tinham um vidro de alho com sal debaixo da pia, né? E esse é o tempero do brasileiro, mas a gente exagera um pouco com relação a sal. Então, eu acho que se vale uma segunda dica é reduzir o sal. Só aproveitando aqui do sal, a gente está falando aqui do sal que a gente adiciona nos alimentos, mas além disso tem muitos alimentos que vêm com sal. Sim, já. Basicamente os embutidos, enlatados. Processados, sim. Exatamente. Comida industrializada, né? Enlatados, refrigerante. Conserva. A gente fala assim, mas refrigerante não é salgado, mas tem sódio. Tem muita coisa doce, inclusive, que tem muito sódio na composição. Então, legal limitar, né? A gente deve comer mais comida de verdade, evitando de colocar um excesso de sal nessa comida. Não é que não pode pôr sal, né, gente? Mas evitar o excesso e limitar ali a quantidade de industrializados, processados. Então, quando a gente fala em embutidos, presunto, salsicha, esse tipo de coisa, tem muito sal na sua composição. E por fim, existe uma cultura, e isso em parte é verdade, de que o cálcio tem um papel na formação de cálculo. A gente sabe que boa parte das pedras nos rins tem como componente, não todas, mas tem como componente o cálcio. Existe uma ideia de que... Né? Sim, é um mito de que, olha, já que é cálcio, eu não posso comer cálcio. E a gente sabe que não é bem assim, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Então, na verdade, mesmo quem tende a ter uma formação aumentada de cálculos, não deve fazer restrição do cálcio. Primeiro porque ele é muito importante, principalmente para a nossa saúde óssea e para vários processos do nosso corpo. Mas até para a questão dos cálculos renais, ele é importante, porque o cálcio, ele no nosso corpo age como um quelante de oxalato. O que é quelante? Ele no nosso intestino, ele gruda ao oxalato, que é outra substância que vem ali dos alimentos, e que é o principal responsável pela formação dos cálculos. Então, ele gruda ao oxalato e nos ajuda a eliminar pelo intestino mesmo esse oxalato. Quando a gente restringe a ingestão de cálcio, a gente acaba tendo uma absorção maior de oxalato e isso vai levar a maior formação de cálculos renais. Perfeito. Então, mesmo quem tende a formar muito cálculo, não deve evitar, não é para exagerar também, mas deve ter um consumo normal, adequado de leite, derivados que são fontes de cálcio, né? Então, para resumir isso aqui, óbvio que daria para a gente ficar falando sobre isso aqui durante a próxima hora, mas para resumir isso aqui, se você quer diminuir a chance de formar pedra nos rins, primeiro, aprenda a beber água, mantenha-se o mais hidratado possível dentro da realidade de cada um, reduza sempre que possível, e há outros ganhos na redução do sal de cozinha, não é só a formação de pedra. Sim. Evite excesso de sal, e o cálcio tem que ser uma ingesta diária, uma ingesta normal, não há necessidade de exagero, mas você precisa de cálcio todo dia, então não largue o cálcio mesmo que você tenha 1 ou 2 achados de cálculo renal de pedra nos rins. Exato, acho que outras questões que vale a gente comentar é de proteína animal, né, Renato? Sim. Hoje a gente tem muito essa coisa da dieta hiperproteica, né? E eu não estou falando aqui o que é certo ou o que está errado, mas a gente sabe dessa questão do excesso de proteína na alimentação e também a predisposição à formação de pedra nos rins em função disso. Isso, então, para quem tende a formar cálculos, o ideal é evitar o excesso de proteína animal. Então, não é que não pode comer, não é para restringir, para evitar, mas evitar o excesso, né? Mais uma vez, como a gente já falou outras vezes, moderação é a chave. Tudo, sim. Outra coisa que eu acho super importante, que está muito em alta hoje em dia, é a questão da suplementação, né? Tem muita gente que toma muita vitamina, muita coisa, às vezes nem sabe quanto que tá aquela vitamina ou se precisa de repor aquilo, mas é só uma cápsulazinha, é só um comprimidinho de manhã, vou tomar para já garantir tudo que eu preciso. Isso pode favorecer a formação de cálculo também? Sim, em determinadas situações. Mas eu acho que se a gente for entrar nesse mérito aqui, a gente vai precisar de mais uns 5 episódios para conversar. O recado que fica é o seguinte, nada em excesso pode ser bom.
Tem muita... A gente fala que, às vezes, as pessoas estão muito nessa moda de consumir muitos suplementos e, às vezes, o que elas estão comprando é um xixi mais caro, né? Porque Exatamente. Muitas dessas vitaminas, muitos desses elementos são eliminados pela urina. E por isso que o excesso deles pode favorecer, mais uma vez, lembrando da solução lá da química, né? O excesso do sal vai favorecer a concentração e a precipitação, ou seja, eles vão cristalizar e isso vai favorecer a formação de cálculos renais. Então, não fazer nada da sua cabeça, né? Sair tomando suplementos aí sem acompanhamento adequado, porque isso pode trazer problemas, não só os cálculos renais, mas também os cálculos renais, né? Esse foi mais um vídeo do Urina em Foco. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Até lá. E não esqueça também de deixar aqui nos comentários se tem alguma dúvida que ficou ou alguma outra questão que você quer que a gente aborde nos próximos vídeos. Até a próxima. Até o próximo.